Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa live sobre onboard, onde trataremos aqui como cultura e estratégia do negócio se conecta com onboard. Eu sou a Jéssica Martins, caso você ainda não me conhece, seja a primeira vez que você está aqui. Eu sou CEO da People Academy, um ecossistema que desenvolve competências de negócio em lideranças de RH. E aí, nesse dia, né, eu trouxe dois convidados para falar com a gente sobre esse tema. Uma pessoa que vai dar o tom ali mais conceitual e estratégico de onboarding e um case, né, da Baterias Moura. Estava falando aqui com a minha mãe, falei, mãe, a gente vai falar hoje sobre a Baterias Moura. Ela falou, que legal, eu nem conheço outra bateria. Desde o meu primeiro carro, a Baterias Moura é minha bateria, né? Então, a gente sabe que é um produto bom e para isso a gente tem que ter um RH potente para desenvolver as pessoas, para transmitir isso para o produto também. A gente vai conhecer esse case hoje no recorte de onboarding. E para isso, como eu disse, nós temos aqui o Daniel, que vai tratar de forma mais conceitual, e o Iveson, representando a Baterias Moura, para contar para a gente esse case maravilhoso. Pessoal, vamos lá. Antes da gente começar aqui oficialmente o nosso conteúdo, duas coisas são importantes. Primeira, vocês se apresentarem pessoalmente. Então, para a galera saber quem são vocês na fila do pão, trajetória, o que vocês gostam de fazer, o que vocês mandam bem. E depois a gente vai dar um contexto da Baterias Moura para quem não conhece, né? E depois a gente vem falando então do nosso conteúdo. Então, peço a gentileza para que vocês se apresentem. Iveson primeiro, por gentileza, querido. Seja bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que, como você fala, né? A fala da sua mãe é uma fala muito real, viu? E a gente fica muito feliz com isso. Eu não a conheço, mas já mando meu abraço para ela. E a gente tem muito orgulho, né, de ser líder e de ser essa marca tão lembrada por nossos consumidores no Brasil inteiro. Bem, eu me chamo Iveson Almeida, como vocês estão vendo aqui. Eu sou líder em T&D. Dentro do Grupo Moura, né, atendendo o negócio rede de distribuição. Já eu falo mais um pouquinho desse negócio. Eu tenho 36 anos, não tenho problema com a idade, tá? Sou pai de Lorena, que tem 1 aninho e meio, e tá naquela fase que a gente dorme bem em casa, que tudo é tranquilo, que a casa fica sempre arrumada, mentira. Mas a gente tá vivendo esse momento bem gostoso de descobrir paternidade, tenho vivido isso muito intensa, de maneira muito intensa. Amo nadar, acho que um dos meus hobbies e esportes que geralmente quando me dá prazer aí no dia a dia, né, a minha natação, e estar com a minha família. Então acho que tudo isso faz parte, né, de quem eu sou. E parece clichê, mas eu amo muito o que eu faço também. É um prazer trabalhar com T&D. Trabalho exclusivamente nisso há quase 5 anos, mas no RH já há Isso mais que eu ia tempo. perguntar. Na sua trajetória como um todo, de forma exclusiva em TID, tem 5 anos, é isso? Exato, quase 5, mas na área de gestão de pessoas, aí a gente já vai para uns quase 9 anos. A gente já está com uma caminhada um pouco maior. E Boa. amo. E eu acho que quando a Tá gente em fala, Recife. sou de Recife, para quem conhece o sotaque, bom, bem lembrar, né? Sou recifense, a Moura é uma empresa pernambucana e a gente tem a holding aqui, então a gente é daqui também. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. E você, Daniel, conta pra gente sobre você. Boa. Olá, pessoal. Obrigado por estar aqui hoje. Eu sou o Daniel, sou fundador da Botnix, um dos fundadores da Botnix. Já explico um pouquinho mais do que a gente faz, mas na prática eu sou um empreendedor, né? Estou há 8 anos nessa, meteorologista de formação, financista também de formação, mas hoje sou empreendedor, né? Faço um pouco de tudo aqui, tudo que precisa para a empresa dar o próximo passo é um pouco minha responsabilidade também, né? Sou pai também de um bebezinho, né, de 11 meses, também nessa fase aí de curtir muito, né, esses primeiros passos, né, enfim, de todos os aprendizados que vêm aí com o filho. Estou aprendendo, acho que a minha universidade até hoje mais bonita e mais difícil, né, então o que eu gosto de fazer hoje é estar com ele, estar com a minha família, né, então é um prazer estar aqui com vocês hoje, espero contribuir, espero poder dar um pouquinho da nossa experiência aí para vocês. Inclusive, estamos em fases parecidas, então, hein? Vamos lá. Eu também tenho Exato. 36 anos e sou muito orgulhosa dos meus anos bem vividos, né? Tenho uma filha de 11 meses, assim como o Dani, então a gente está aí bem próximo de 1 ano e meio da Lorena também, minha filha. Verdade. E de fato é um grande desafio, principalmente, né, Dani, para quem empreende, né? Então é ainda um desafio dobrado, né, assim, de desenvolver um negócio que a gente acredita muito
com um nenenzinho, né? Então é um super desafio. E eu vou puxar para o meu lado também, que sendo mãe e mulher, para mim é mais difícil do que para você, Dani. Eu Eu sei que acho. você sabe Eu Não acho. disso. tenho dúvidas, Eu também não tenho não tenho dúvidas. dúvidas também. Que bom que tá todo mundo aqui no mesmo caminho. Mas é uma delícia também, né? Assim, a gente tem um desafio, mas é uma delícia. Também amo o que eu faço, vai ser um prazer dividir com vocês. Eu gosto muito de onboard, não sei se eu falei para você naquele dia, Y, mas eu gosto muito do tema, porque eu acho que é um processo muito negligenciado por grande parte dos RHs. Normalmente vira algo muito commodity do processo. Quando alguém entra, tem que passar por alguma coisa, mas é alguma coisinha. Não é intencional, não é bem estruturado, não é conectado com performance, não é conectado com alguma coisa que realmente vai gerar resultado para o negócio no tempo que precisa ser gerado. Então, eu gosto de falar sobre isso, porque eu acho que tem muito insight aqui e é um lugar onde a gente resolve muitos problemas. A gente resolve o problema de turnover, né? Muito rápido, muito cedo, a gente resolve problemas de performance, a gente resolve problema de satisfação, resolve problema de resultado, porque as pessoas bem contextualizadas e alinhadas, elas chegam num resultado muito mais rápido. Então, é um tema que eu amo falar, então vai ser um prazer dividir com vocês aqui esse tempinho juntos. A nossa live vai até 10 horas. Bom, pessoal, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade para fazer isso também aqui no chat, né? Estarei mediando enquanto os nossos convidados brilham aqui no nosso conteúdo. Se você ainda não conhece a People Academy, aproveita para poder conhecer. Nas minhas redes sociais, você consegue entender um pouco mais do nosso trabalho. Lá eu estou como jessicamartins.rh. Aqui no YouTube, né, onde vocês estão assistindo, que é o meu canal, nós temos o RH Cast, que é o nosso podcast que sai toda semana, que eu vou lá para Recife gravar com o Y, inclusive, qualquer dia desses, para que a gente possa reproduzir aqui também mais conteúdos maravilhosos. Toda semana a gente tem um episódio novo. E convido vocês também a conhecer a Boutinix. Já já a Daniel vai apresentar a empresa dele também. A gente vai deixar aqui no link para vocês conhecerem. Para a gente começar, Ibsen, eu queria que você, por gentileza, desse contexto do negócio, tá? Que você contasse para a gente um pouco mais sobre o negócio, qual a característica dele, qual é o desafio hoje, qual é o propósito, para tudo que a gente contar a partir disso, as pessoas saberem qual contexto está. Tá? Então, fica à vontade para contar para a gente. Eu vou reproduzir aqui a tua apresentação. Boa, porque tem um contextozinho importante. Bora lá. Boa. E antes de falar do contexto, acho que eu vou propor já a nossa próxima live, que é a paternidade, maternidade e a liderança juntos, viu? Já que tá todo mundo já que tá todo mundo na mesma vibe aí. Gente, como eu falei aqui já, né? Iveson Almeida, sou líder de TID no grupo. E é legal essa questão da Moura, porque muita gente conhece a Moura como fábrica, não é? Conseguem ver? Eu passei o slide, tá tudo bem por aí, não é, Gé? Tá tudo certo, tudo certinho. Ok. E quando a gente fala as pessoas inicialmente pensam na Moura, as pessoas pensam, a gente fabrica baterias, enfim, matéria, ótimo, realmente é isso. Mas existe um mundo muito maior, não é? Além disso também, que na verdade é um grupo nesse sentido. Então, diante de diversos negócios que o grupo existe, o Grupo Moura tem, a Moura é uma empresa pernambucana, como eu falei, né? Com mais de 65 anos de história. E a gente começou no interior de Pernambuco. Então, a gente sempre conta que a história da Moura começou quando a gente tinha ali numa cidade do interior, onde uma fábrica de baterias começou, onde nenhum carro existia, né? Naquela cidade. Então, começa com muita ousadia, e até então a gente tem esse contexto. E aí a gente tem, né, esses dois grandes negócios principais, que é a manufatura, a fábrica de baterias, que a maioria dela fica em Belo Jardim, nesse interior, mas a gente também tem em São Paulo e fora do país, na Argentina. E a gente tem esse grande negócio também, tão importante quanto, que é o negócio de distribuição, que é onde eu atuo. Então, existem diretorias diferentes, negócios diferentes para atuação. Porque quando a gente distribui e fabrica, acaba que tem particularidades muito específicas. Então, para gerir o negócio, a gente tem estruturas muito específicas para cada uma delas. E quando a gente pensa nesse grande ecossistema, né, do grupo como um todo, a gente pensa em mais de 6.600 pessoas como um todo, quase 1.000 líderes, mais de 100 locais físicos, onde a gente distribui, como por exemplo, as 8 fábricas, como eu falei,
a maioria delas, que são as maiores fábricas da América Latina, as mais modernas, acabou de inaugurar uma das fábricas mais modernas da América Latina, a mais moderna da América Latina, autossustentável. Comparado com toda a indústria, de modo geral, de fábricas, é isso? Da parte de automotiva, de fabricação de baterias automotivas, isso. Legal. E aí a gente tem transportadoras, esses 91 distribuidores, que é onde a gente atende, uma rede de serviços para a indústria, mais de 5 escritórios e 2 institutos que cuidam da parte daí do social, né? Então a gente tem uma atuação Brasil, Argentina e Uruguai principalmente, mas a gente exporta os nossos produtos para o mundo todo. E aí é interessante quando a gente pensa nessa rede de distribuição, a gente diz assim, caramba, a gente fabrica, né, as nossas baterias, os nossos produtos saem de fábrica, na maioria dos carros do Brasil, dos principais carros das marcas do Brasil, mas também a gente distribui. Então, a maior parte da lucratividade do negócio é desse negócio de reposição, que a distribuição é quando o consumidor final precisa de uma bateria no seu carro já em uso, é essa área de distribuição que entra de maneira direta. Uma Pedrinho curiosidade, Baterias. como é? Que é o Pedrinho Baterias aqui em Belo Horizonte. Essa é a história. Jé, só para contextualizar, né? A distribuição, esse negócio, é a distribuição própria. E se tem um Pedrinho Baterias aí próximo da sua casa, como a Jéssica comentou antes de ontem no nosso alinhamento, a gente atende esses mais de 60 mil pontos de revenda. Quando você vê aí, na verdade, muitas vezes lojas com com a marca da Moura nas fachadas, ali é o nosso cliente. Então, aquele trabalho de trade marketing feito pela nossa empresa que gerou aquilo ali, mas a gente tem 90 distribuidores quando a gente pensa em Brasil e Cone Sul, tá? E aí a gente tem essa visão aí de curiosidade, né? Porque é curioso, as pessoas pensam que a Moura também produz muitas vezes. Somos líder, né, no produto de automotivo, mas a gente também produz bateria, além de bateria para carro, bateria para moto, bateria para barco, bateria para metrô, bateria para trem. Estamos presentes nas principais indústrias de todo o Brasil. A gente tem o BES, que é o nosso sistema de armazenamento de energia, que está presente aí como um grande gerador, digamos assim, em instituições estaduais e privadas, mas a Moura tem esse contexto, né? A gente diz que a gente produz energia, né? Então, em todos os setores, a Moura tem essa presença muito forte. E uma curiosidade que a gente também tem muito orgulho de falar desse contexto todo, é que, como a sua mãe falou, como é o nome da sua mãe, Jéssica? É a Val. A Val falou, ela tá certa, ela tá aqui, ela estudou isso aqui, ó. Somos a marca mais lembrada, mais vendida e preferida pelos consumidores do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Né? E a gente está falando, e olha que ponto interessante, a gente está falando de uma mulher que não entende necessariamente, né, de nada de carro, Isso. quase nada, e de uma pessoa que não é um mecânico, por exemplo, uma pessoa que pega a bateria e coloca, é alguém que compra uma bateria para resolver o problema e mesmo assim sabe que a bateria é Moura. Exato. Eu digo sempre que se você pega uma pessoa que tem zero conhecimento de elétrica, automotivo, de carro em si, mas se você perguntar qual é a marca do chicote do veículo, sei lá, uma peça lá do veículo específico, dificilmente vai lembrar. Mas qual é a marca de bateria? E aí as pessoas lembram da Moura. Isso é um orgulho do nosso trabalho de marketing muito bem feito, né, já há anos. Então, somos essa marca, né, além de líder, mas lembrada também pelo consumidor e desejada. A gente está aí, né, quando a gente pensa América do Sul, 6 de cada 10 carros saem já, não é, das montadoras com a nossa marca. Então, isso são duas frentes, né? A gente já tem um share muito interessante nas montadoras e a gente tem um share muito positivo nesse mercado de reposição, né? Ou seja, quando as pessoas trocam a bateria do carro, elas trocam pela Moura. Né? Isso é muito importante, porque a gente tem essa homologação pelas principais fábricas do país. E eu encerro esse primeiro momentozinho aqui com a frase do nosso presidente da rede de distribuição, Paulo Salles. E ele diz isso, né? Se mexeu não é bicho nem gente, tem que ter uma bateria da gente. Ou seja, a energia Moura, somos uma empresa muito ávida por resultados, frenética, e a gente tem muito orgulho disso. Então, o que é que se mexe, que não é nem gente, que não é vivo, digamos assim, né? Mas a nossa energia está impressa lá. Então, esse é um ponto que a gente leva
o tempo inteiro aqui, né, dentro do nosso negócio, a nossa cultura faz isso acontecer. A gente acredita muito nesse contexto, Jéssica. Acho que esse é um pouco desse primeiro bloco aqui do contexto da Moura. E depois a gente vai falar sobre como tudo isso se conecta com o onboarding, né? Que esse é o principal ponto. Aqui a gente sempre traz que a gente precisa conectar os nossos produtos de RH com a estratégia do negócio e cultura transversal para a tomada de decisão de como é que a gente vai comunicar e tornar processual cada um dos nossos produtos. Então, esse contexto ele é fundamental para a gente entender. Dani, conta para a gente rapidamente sobre a Botiniques e eu já vou trazer para você uma pergunta para você já emendar. Na sua história, né, falando de onboarding, vendo empresas, né, trabalhar em onboarding, o que você acredita hoje que são os principais erros e que acaba dando errado no onboarding aí, quando o RH ele protagoniza esse processo? Boa. Aqui na Botinics a gente faz esses agentes que ajudam a empresa a onboardar um colaborador, né? E a gente cuida de diversas etapas, né? Mas especificamente focando nesses primeiros dias, nesses primeiros meses da pessoa. E acho que tem tudo a ver com o desafio, né? Porque o desafio do onboard é um desafio de experiência do colaborador, na prática, né? E experiência do colaborador é você entender quem está passando pelaquela etapa, por aquele processo, e pensar em onboarding é pensar nas dores, dilemas e aflições que essa pessoa tem quando está chegando, né? A gente pode medir, pode contar história, pode ter mídias fantásticas, mas se nada disso se conectar com a dor e a aflição de quem está chegando, o nosso onboarding ele foi muito pouco funcional, né? E quando a gente fala de onboarding, a gente quer encantar, ou seja, fazer a pessoa não se arrepender de ter te escolhido, né? Então, lá no começo, e isso tem tudo a ver com o early turnover, né? Quando a gente olha. Então, como é que eu encanto essa pessoa? E encantar dar uma experiência, ter um storytelling legal, né? E deixar ela 100% produtiva o mais rápido possível. Então, quando eu vou falar do onboarding que funciona, eu tenho que pensar em personalização. O quão personalizado eu consigo ser na maior escala possível, né? Uma coisa é eu fazer um onboarding de uma empresa que faz 1, 2 pessoas entrando por mês. Outra coisa é uma rede Moura, né, Ivi, que tem ali suas centenas de pessoas entrando todos os meses. Personalizar e escalar esse processo é uma outra história, né? Mas o tipo de experiência que eu vou dar para essas pessoas, eles têm que ter conectado com a minha operação, com a minha capacidade de entregar tudo isso, até as experiências que eu vou pensar ali no meio. Então, quando a gente vai falar assim, puxa, o que é um onboarding que não funciona, né? Conectado um pouco com a pergunta da Gé, é um onboarding que não se conecta com as dores de quem está chegando. É um onboarding que não se conecta com as dores de quem está chegando. E o desafio é esse, né? Quando a gente fala de um onboarding que funciona, é um onboarding que a gente pensa nos 4 Cs, né? Os famosos 4 Cs do onboarding lá, que é o compliance, né? Conformidade, clarificação, cultura e conexão, né? Eu tenho que explicar para a pessoa o que pode e o que não pode ser feito, compliance, né? Quais são as regras do jogo. Eu tenho que explicar para a pessoa o cargo dela, o que ela precisa fazer, quais são as metas e o que é esperado dela, o que a empresa precisa que ela faça, clarificação. Cultura, como ela vai vivenciar tudo isso no dia a dia, atitudes que ela tem que fazer. O Ibson vai contar bastante, né, dessa parte de cultura e como eles valorizam isso lá na Moura. E conexões, né, quem são as pessoas que podem te ajudar a atingir os seus resultados, a ter esse máximo de produtividade o mais rápido possível. A gente não faz isso sozinho, né, a gente faz isso numa rede e a empresa, ela tá ali para isso. Na Botinics a gente tem o 5º C ainda, né, que ninguém fala, mas a gente considera aqui, que é o capricho, né, se você fizer isso num bom storytelling, você vai garantir esse engajamento, e o engajamento tem a ver com a primeira coisa que eu falei, de conseguir encantar a pessoa e fazer tudo aquilo funcionar. Mas acho que tem a ver com isso, né? E aí, conectando a Botinics nessa história toda, o que a gente faz é esses agentes que te ajudam a personalizar com escala esse processo da forma mais rápida possível e mais simples possível para quem está mexendo, porque ela vai bater um papo com um agente ali no WhatsApp da vida, no Teams, no Slack, no Google Chat, aonde for mais interessante para ela. Sempre pensando no usuário, não na gente, empresa que está montando tudo, né? E é famoso, os 4 Cs são famosos, mas eu não conhecia não, viu? Achei sensacional. Eu acho que é uma excelente forma de guiar aí para a gente poder construir o nosso onboarding. Ibsen, eu queria que você falasse para a gente quais foram as dores que vocês mapearam, né, para conseguir, para tomar a decisão de ajustar a forma como as pessoas eram recepcionadas dentro da empresa. Tem um pouco de conexão com o que o Dani falou? Não tem? O que vocês pensaram? Muito, muito, Jéssica. E
Dani, além dessa conexão de dores que a gente olha para o nosso usuário, a gente olha para si, né? Quem nunca viveu a ansiedade de um primeiro dia, né, no trabalho? E se a gente parar um pouquinho e dizer assim, nossa, como é desafiador a gente chegar num desafio novo, seja você a experiência que for, seja você qualquer nível, mas é uma ansiedade que diz assim, nossa, né, será que vai dar certo? O que eu vou fazer aqui nas atividades? E na Moura, somos um grupo grande, onde a gente tem um modelo de negócio muito específico, né? Especificamente na rede de distribuição, formato de como a gente funciona. Então a gente tem bastante sigla, né? Os nossos programas, os nossos, enfim, todas as nossas ações aqui. E para entender, né, é desafiador. Então, quando a pessoa chega e faz assim, nossa, eu mesmo com experiência, todo mundo a gente comenta isso, mesmo quando a gente tem uma experiência, a gente fala que namoro é um outro mundo, a nossa cultura é muito forte. E como é que a gente, então, o principal pontapé, o primeiro pontapé foi isso, né? Como a gente mantém essa ansiedade, ajuda esse colaborador nessa ansiedade, mas a gente olhou também muito nesse contexto de somos uma empresa. Aí eu estou falando especificamente agora da ação do Brasil, tá? Quando a gente pensa, quando a gente implantou essa inicialmente no Brasil, a questão do onboarding que a gente chama de integração. A gente tem cerca de 80 distribuidores no Brasil. E como é que eu faço para manter viva, equalizada e a cultura que é tão forte aqui, a cultura dos nossos donos, a cultura dos nossos fundadores. Somos uma empresa com muito orgulho, com base familiar, né, onde a gente tem um conselho de família ainda hoje na gestão do grupo. E como é que eu faço com que essa cultura, essa paixão, as pessoas tenham orgulho de ser Moura, as pessoas têm orgulho, as pessoas sonham em alguns estados, por exemplo, em trabalhar na Moura. Pernambuco, por exemplo, isso é uma realidade, né? E boa parte do Brasil também. Então, como é que eu faço para que isso seja organizado de uma maneira igual e a gente não perca? Eita, talvez uma unidade lá no sul, uma unidade lá no norte, faz um pouco diferente. Então, a gente quiser equalizar isso daí. Então, o programa e a metodologia que a gente pensou inicialmente veio com esse olhar, né, de deixar mais uniforme esse contexto. E um comentário sobre isso, assim, que aqui a gente está falando de uma escala, né? Então, a gente está falando de 80 unidades, né? Distribuidores, né? Que Distribuidores. Uhum. E a gente está falando de algo massivo, várias pessoas entrando por mês e tudo mais. Mas apesar de parecer surpreendente, eu sei que não é surpresa no final das contas, a gente tem essa quebra de conexão com a cultura ou de não repassar a cultura tal como ela é dentro de uma empresa pequenininha, né? Então, às vezes, uma empresa de 200 funcionários, você pode sim ter esse processo totalmente diferente para cada pessoa de uma área diferente, né? E que se você não tiver intencionalidade, preparo e usar esses 4 6, por exemplo, né, para distribuir a informação devida, você faz isso dentro de uma empresa de 100 pessoas. Eu conheço, né? Eu tenho mentoradas que têm, às vezes, ali empresas, pessoas, 200 pessoas mais ou menos dentro do negócio, e tem o problema de distribuir cultura desde o dia -1 até, não vou dizer nem do dia 0, né? Então, isso é um desafio independente desse processo de 80 distribuidores, por exemplo. Exato. E a cultura, seja ela numa empresa pequena, média ou grande, ela precisa ser muito forte, né? Ela precisa estar bem comunicada. E a gente sabe, né, que quanto maior a escala disso, como qualquer outra ação, mais desafiador vai ser. Então a gente quis trazer isso como principal ponto, né, essa comunicação mais igual, digamos assim, ou mais consistente acima de todo o Brasil. E claro, a cultura pra gente, o Daniel sabe, trabalha com a gente já acho que mais de 3 anos, é algo muito vivo. Então a gente tem a cultura empresarial Moura, que a gente usa o dia inteiro, que a gente de fato vive isso tudo. Um dos pontos que a gente faz, que a gente olhou para isso aí também, é como é que a gente tem aí uma melhoria desses dados, como é que a gente consolida melhor isso. Então era uma outra dor que a gente tinha, né, onde muitas vezes a gente tinha até certo dado, mas era mais difícil de consolidar. E através do bot, da Botnix, enfim, todo esse processo de onboarding mais estruturado, a gente consegue fazer se o engajamento está bom, se as pessoas estão de fato sendo integradas, o que de fato elas estão fazendo, o que elas não estão fazendo, a gente consegue ajustar esse contexto como um todo, né? Então,
manter esse padrão de cultura, de comunicação, e aí vem um dos 6, né, que é essa personalização. E aí eu tenho áreas diferentes dentro do negócio, como é que eu personalizo, como é que eu me comunico com isso? Então, a gente olhou, já puxando o gancho talvez aí do turnover, mas a gente olhou para isso e disse assim, como é que a gente mantém? A gente teve uma fase que a gente disse assim, a gente entendeu aqui em casa que as pessoas que a gente tem aqui na Moura como estratégia manter as pessoas. Então, é muito importante que as pessoas fiquem na empresa. Então, qualquer empresa, né? A gente perder talento É não isso é que eu ia bom para falar. Na ninguém. verdade, qualquer empresa, mas trazer isso para a intencionalidade da estratégia, com Sim, base numa descoberta, como vocês fizeram, é outra história. sim. E aí a gente tinha esse contexto de, cara, manter as pessoas no negócio vai fazer com que a gente tenha maturidade nos processos. A gente tem um vendedor, por exemplo, na ponta do distribuidor, que se ele sai, ele vai perder a conexão com o cliente, ele vai ter que ter todo um processo de ramp-up novamente de conhecimento dos nossos produtos, que são centenas de produtos. Conhecer tecnicamente uma bateria não é fácil de quem vem do mercado, é um desafio. E aí a gente vem com esse contexto de entendemos que a maior parte das pessoas que estavam saindo estavam ali no primeiro ano. E aí, nossa, se elas estão saindo ali no primeiro ano, é esse público que a gente tem que olhar com mais cuidado ainda. E o que é que a gente tem como, como arma, digamos assim, né, para proteger isso, né, como defesa? Processo de onboarding. Então, foi nesse processo que a gente continua olhando, tá? Não só quando a gente montou isso, mas ao longo de toda essa jornada, o processo de onboarding a gente vai ajustando e diz assim, não, essa integração cada vez mais bem feita vai fazer com que a pessoa se sinta parte de um grupo como um todo, vai fazer com que ela sinta parte de uma comunidade, que ela conheça a cultura como um todo. Então, o olhar para esse primeiro ano, quando a gente pensa em onboarding, a gente já pensa como desenvolvimento. Aqui na Moura a gente trata o onboarding, inclusive dentro do TID, né? É isso que eu ia E falar, aí eu tá? já começo ali pensando em desenvolver a pessoa desde o dia D-1. Boa, boa. Dani, o que que você consegue trazer para a gente de insight sobre quais são os principais desafios na construção do processo de onboarding? O que que você percebe os RH sofrendo mais na hora de desenhar aí essa jornada? Boa. Eu acho que a gente escuta muito pouco, né? A gente entra com muitas. A gente assume que a gente já sabe exatamente o que as pessoas precisam, né? E quando a gente olha, muitas vezes isso está desconectado. O sistema, quando ele entra lá no cliente, ele começa a recolher feedbacks, né? Que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, inclusive. E quando você começa a olhar os primeiros feedbacks, faltou isso, faltou aquilo, né? É óbvio, assim, na hora que você começa a medir, você começa um processo de governança em cima do onboarding, por exemplo, você vai ouvir o que você não quer, né? E muitas vezes a empresa, ela não quer ouvir, né, essas coisas, assim, ela quer que tudo funcione bem, que os indicadores ali, a forma que ela mostra isso para todo mundo, sempre seja perfeita, né? E é justamente o contrário, né? A gente quer, assim, a gente deveria querer ver a parte ruim, ver o que não está funcionando, que é só aí que a gente consegue tomar as ações. Então, é muito comum você implementar um projeto em que a pessoa ela acha que está tudo funcionando perfeitamente. Ah, não, putz, Dani, aqui tudo funciona bem, aqui já está tudo desenhado, aqui está tudo perfeito, mas, e aí a gente quer escalar, enfim, quer personalizar isso com uma escala um pouco melhor, mas quando você começa a recolher os feedbacks e o que a galera acha mesmo, está faltando um monte de coisa, né? Já teve muitos casos, assim, por exemplo, você está entrando numa indústria, por exemplo, e aí o processo estava todo desenhado, a gente já sabia o que a gente queria, mas a maioria dos feedbacks que chegaram lá no começo quando chega a cesta básica, né? E ninguém tinha pensado nisso, assim, porque cesta básica para aquele público era o mais importante nos primeiros 30 dias. E o pessoal estava pensando em mandar vídeo de não sei quem, mandar manual de sei lá o quê, e o cara não estava nem interessado naquilo, assim, ele queria saber quando que chega a cesta básica. A gente falou, poxa, tá vindo muito feedback desse tipo, será que não faz sentido a gente colocar isso na jornada como uma das coisas mais importantes? E aí você vê que o NPS aumenta, a taxa de turnover diminui, isso fica diretamente conectado a tudo isso que o Wilson estava falando, que ele estava buscando. Então, é isso, é ouvir as pessoas e especialmente medindo as coisas do jeito certo para ouvir até o que você não quer muitas vezes, né?
Muito bom. Eu tenho alguns pontos que eu quero trazer, mas antes, Ibson, eu quero que você apresente para a gente a jornada, que eu acho que esse é o ponto central aqui da nossa conversa, as pessoas conhecerem a maneira como vocês construíram, né, essa jornada como um todo. Então, vou te pedir a gentileza para você apresentar para a gente como é a jornada de onboarding hoje da Baterias Moura, e depois a gente volta para fazer uma amarração, faço os meus comentários e a gente discute em cima da sua jornada, pode ser? Claro, Jéssica, claro. Muito bom. Ó, vou ficar aqui nos bastidores, mas estou te ouvindo e puxando aqui Sim, se necessário, por tá? favor, tá? Por favor, me interrompa. Se tiver alguma pergunta aí também, construa isso Pode junto deixar comigo. que eu também te Não amo. me deixe sozinho aqui, não. Não, pode deixar, tô por aqui. Gente, e aí, né, quando a gente olha para o nosso processo de integração onboard, a gente chama integração aqui, a gente tem uma cultura de tentar usar menos termos em inglês, né, na Moura. Então a gente de fato usa a integração aqui como termo. E a gente olha para esses três pilares, né? A gente tem aí o contexto do acolhimento presencial local, isso ainda continua dentro do nosso macro processo. A gente tem uma universidade corporativa que também está dentro desse processo de integração com trilhas na nossa Unimoura, que é uma plataforma aí que a gente tem milhares de conteúdos e trilhas, e a gente também faz parte desse processo aí. E a gente também tem o chatbot da Botnix, né? Então aqui eu digo que o diferencial aqui de verdade, a gente já tinha até antes esse e esse. Então quando a Botnix entrou, a gente melhorou os dois que já existiam e a gente conectou com o terceiro pilar aqui, que foi o Botnix. E aí antes de evoluir, um dos pontos que não está aqui no slide, mas os personagens que envolvem nesses três pilares que são hoje primordiais, né? A gente tem o T&D, digamos assim, gerenciando toda essa estrutura, acompanhando indicadores, vou mostrar para vocês alguns daqui a pouco, acompanhando os resultados disso aí, mas a gente tem aqui dentro dessa jornada de integração alguns papéis fundamentais, como o cliente final, né, óbvio, né, o novo colaborador, mas a gente tem o líder. A gente coloca muito claro que o papel de quem é o responsável por integrar, a gente tem ferramentas para isso, como a gente está mostrando aqui, mas o líder tem papel fundamental nesse processo. O colaborador vai ser bem integrado quando o líder acredita nisso. Essa comunicação com a liderança a média liderança ali no nível do nosso de supervisão é muito importante. A gente tem um papel do mentor. Então, 100% dos nossos processos de integração, a gente instituiu um mentor. Então, esse mentor é formado antes, a gente tem um programa de formação de mentores, que a ideia do mentor é exatamente essa, é o sombra, vamos colar, quem é que vai ajudar, além do líder, né, de incentivar, influenciar, o mentor vai estar no dia a dia junto com ele ali. E esse mentor vai trazer ele ali, ajudar ele nos processos, no cronograma inicial, nas primeiras atividades, e a BP. Não é? A gente tem um processo de business partners aqui, e é essa BP que conhece, que está lá na ponta, atuando nos distribuidores. Então, quando a gente pensa e tem um papel fundamental de amarrar tudo isso lá na ponta. O T&D, o líder, os mentores, né? E a BP. Nada funciona sem esses quatro envolvidos aí, Jéssica. Vocês treinam a liderança também? Vi depois na sequência que vocês têm um programa de formação de mentores, mas a liderança também é letrada nisso? Sim, a gente tem alguns comunicados específicos para isso. Dentro da integração da liderança da parte presencial, a gente já fomenta isso para eles, do papel do líder dentro da jornada do colaborador, Legal. desde a entrada até a aposentadoria dele. Então, a gente traz esse recorte em cada fase da Legal, jornada do distribuidor. Sim, isso é legal. bem colocado aqui, sim. Boa. E aí a gente tem, já trazendo para a prática, eu trouxe aqui já de maneira bem objetiva, né, alguns pontos dessa jornada na Unimoura, para complementar. Então, na Unimoura a gente tem uma trilha, né? É uma das trilhas da integração, mas além disso, a gente tem a trilha comportamental e institucional, ou seja, que fala da cultura, de comportamentos, de alguns temas básicos ali para cada cargo. E aí essas trilhas são personalizadas por cargo. Mas essa de integração ela é mais uniforme para todos. A gente tem aí alguns vídeos de boas-vindas com a nossa diretoria geral, nosso presidente. A gente tem aqui um jogo de tabuleiro que ajuda nessa jornada eles entenderem isso aí. A gente tem o Visite às Fábricas e Escritórios com um Tour 360, que é a autorização de óculos VR, né, de realidade aumentada.
e a gente também vê o produto por dentro. Criamos aí nessa fase de integração do onboarding um material riquíssimo que a gente consegue enxergar como é que funciona a bateria tecnicamente por dentro. Então, de fato, é um tour por dentro da bateria em realidade aumentada. É muito legal isso. E o por dentro das áreas. Dentro da própria trilha, existem conexões e conectores ali com líderes das áreas, que eles vão estar apresentando a base de cada conceito, de cada área, de cada negócio, inclusive, que faz conexão com aquele cargo que está chegando agora, tá? Com o novo colaborador. Dúvidas, você me interrompe aí, tá? Aí, só para exemplificar aqui, ó, isso aqui é um jogo interativo que a gente criou, não é? Dessa jornada dele, do boas-vindas até o feedback. Essa jornada é o guia dele. Em vez de criarmos um manual e dizer assim, sua integração vai ser assim, a gente cria um jogo de tabuleiro, né? E esse jogo de tabuleiro guia ele por dentro desse processo, e aí tem todo o processo de mentoria, tutoria, cronograma, as integrações com a Unimor, as trilhas que ele tem que fazer, enfim, e as avaliações. Então, isso é uma questão de... A gente gamificou isso para ajudar isso. E a Botnix entra muito, né? Teve um ponto assim, fundamental, que é, já ali no início do processo, a gente começa antes, né? Então, a gente já dá as boas-vindas para ele com alguns insights de cultura, de ideias, antes do dia 1, então ali do dia 0, né, que é o dia D-1, e ele já começa. Então, a Botnix, inicialmente começamos com uma ferramenta, e a gente migrou para o WhatsApp, né, e aí a gente hoje tem esse processo no WhatsApp, então o colaborador, quando recebe, ele cadastra o WhatsApp dele, e ele já vai conversando ali com o bot, e ele tem ali, né, boas-vindas, essa questão, alguns outros vídeos da nossa diretoria, a gente começa a trazer para ele valores da SEM, tudo isso em cards, vídeos ou pequenos textos, tá? E a gente tem uma parte muito legal, que é esse aqui antes do dia 1, que é o conhecer o colaborador. Eu amo essa parte aqui, porque a gente pergunta para ele e vai para o líder, tá? Todos esses dados que a gente colhe da Botnix, ele vai para o líder, para que o líder saiba o que ele gosta já no primeiro processo. E essa pergunta aqui do chocolate é interessante, que a gente pergunta, que chocolate você mais gosta? E a gente coloca o chocolate na mesa dele, o chocolate que ele mais gosta, vindo ali do Botnix, ou seja, do bot que a gente recebeu essa informação do próprio colaborador. E algumas amenidades. Então, a gente já traz esse contexto para a experiência física dele. A gente conecta esses dois ganchos. Trazemos aí o código de ética, informações sobre o código de ética, na verdade, alguns acessos a sistemas, lembrete e conexões com os programas de desenvolvimento na Unimura. Isso foi uma melhoria que a gente fez pós-implantação, onde a gente precisava que as pessoas fizessem algumas trilhas nos primeiros 3 meses, além da trilha de integração. O líder faz a trilha de liderança, o analista a trilha de analistas, mas a gente conectou isso dentro do chatbot, dentro da Botnix, para lembrar, ó, hoje é o prazo para você fazer tal trilha, é importante, a nossa cultura fala que é importante o desenvolvimento, e já manda o link, então tem essa conexão com a Unimora, com a nossa Universidade Corporativa, e as trilhas personalizadas. Então, todo esse contexto aí ajuda a gente a dizer assim, uau, cheguei numa empresa onde, de fato, as pessoas pensam no meu desenvolvimento, não estou só. Essa é a primeira impressão que a gente traz aqui. E para finalizar essa jornada aqui, um ponto muito importante é que a gente faz as avaliações de 30 dias, 90 dias, por dentro do bot, por dentro da Botnix. E a gente já tem ali, você fez, o próprio WhatsApp, ele vai respondendo se sim, se não, as notas que ele vai dando. Então, a curadoria de dados disso nos ajudou em 1.000.000%, né, na nossa gestão disso depois. Ele avalia a tutoria que foi feita, eu falei mentoria, tá? A gente chama tutoria. Mentoria é um outro programa que a gente tem aqui, mas a gente chama tutor, que é o cara que ajuda ali, o sombra dele ali nos primeiros 90 dias. Ele avalia essa tutoria, ele avalia os 30 dias dele de experiência na Moura, ele avalia os 90 dias, ele traz os lembretes e feedbacks ali para o próprio líder, o líder recebe essas informações ao longo de todo o processo via e-mail, e as BPs, né? Então, essa conexão do que está acontecendo ali na jornada dele, da Botnix, no chatbot, é conectado com o que o líder precisa receber e os dados que o TID precisa receber para agir. Então, a gente precisa ter que 100% das pessoas sejam acompanhadas por um tutor. Que as pessoas tenham uma experiência boa nos primeiros 30 dias, nos 90, e a gente vai ajustando o que for colocado
e a gente tem uma métrica alta, pelo menos 90% de satisfação nas experiências em cada avaliação dessa, é o nosso resultado que a gente espera e a gente trabalha para isso e a gente alcança. Então, esse é um ponto interessante. Para fechar, né, mas essa parte para voltar depois, caso você tenha alguma dúvida, tem aqui alguns indicadores que a gente traz aí, aproximadamente 280. Isso é muito variado, tá? Mas pode ser mais, pode ser menos, mas a gente tem cerca de 200 onboardings ali acontecendo no grupo como um todo. A gente tem aí a NPS de integração da gente hoje, muito próximo ali dos 90 pontos. A gente tem essa experiência do próprio agente, né, do Botnix como um todo, e também 92. E a gente tem uma taxa que para a gente é muito legal, esse último indicador aqui, que é a taxa de pessoas integradas por completa. Está próxima dos 90%. E Iveson, mas nem todo mundo é integrado? Acontece. E aí, muitas vezes, dessas pessoas que não são integradas, é um atraso que acontece. Essas são integradas no tempo certo. Às vezes, a pessoa atrasou um dia, ela já sai daqui dessa estatística. Mas os outros 10%, eles são acompanhados e integrados num prazo. É o atraso que acontece, algum problema que aconteceu no próprio distribuidor, é a vida real como acontece, né? Então, a gente entende isso aqui como muito positivo. Minimamente 90% das pessoas estão sendo integradas no tempo certo e em toda a jornada, com a experiência acima de 90 pontos. Então, esse é um dos indicadores diretos que a gente acompanha, além da conexão com indicadores da estratégia do negócio como um todo, que é o turnover, né? Deixa eu só voltar aqui, se quiser parar aqui de compartilhar, tá, Jéssica? Um dos pontos que a gente traz assim de conexão junto com esses indicadores quando a gente olhou em 2024, a gente olhou para o turnover, que era um ponto bem colocado aqui, e a gente queria trabalhar muito, né, o turnover da área de vendas. Né? Nossos vendedores são muito assediados no mercado, né, assim como todos os nossos colaboradores. Então, é um desafio para a Moura isso também. E aí, é óbvio, né, como turnover, remuneração é um trabalho que a gente faz, mas não é tudo. Existem várias outras métricas para isso. E a gente olhou em 23 para 24, e em 24 a gente disse assim, a gente precisa baixar o turnover pela metade, por exemplo, da área de vendas. E a gente trouxe, trabalhamos a integração, ajustamos o bot, fizemos todo um trabalho muito próximo com a Botnix para deixar ainda mais conciso ali, é viva essa trilha, essa jornada é viva, e a gente chegou em reduzir em um ano metade desse turnover, por exemplo, da área de vendas. E a gente continua acompanhando isso e trabalhando para manter esse turnover equilibrado. E eu tenho certeza que o ajuste e o olhar para a integração nesses primeiros 3 meses, de uma maneira próxima, personalizada, faz com que esse colaborador olhe para a gente e diga assim, é aqui que eu quero ficar, é aqui que é a empresa que eu quero fazer carreira, é aqui que me conecto, é aqui que eu conecto com as pessoas, e o processo de integração precisa dar esse boom logo de cara, sabe, nesse contexto. Muito bom, querido. Muito obrigada por compartilhar. Dani, você quer comentar alguma coisa específica sobre a jornada da Moura? Claro, assim, algumas coisas em cima do que o Ivi falou, né? Acho que o lance do chocolate é o nosso maior case de conexão online e offline que a gente tem aqui dentro, né? E todo mundo pede para falar com a Moura depois, a gente acaba, né, até, né, ficando em cima de você lá, falar com fulano, falar com ciclano, enfim, porque eles querem entender porque o grande medo de digitalizar qualquer processo é desumanizar o negócio, né? E até a gente, como distribuidor, né, como fornecedor de um produto digital, a gente tem só um comentário, tem tanto processo que não usa tecnologia e é desumano. Exatamente, né? Assim, a gente brinca que a gente fala, pô, você trazer tecnologia, você vai desumanizar, mas você trabalha o dia inteiro como robô, né? Pega um Excel aqui, joga para lá e faz sempre a mesma coisa todo santo dia, e você não quer deixar isso para a máquina fazer, né? Mas em cima desse processo da Moura, acho que o grande case é isso, né? Como é que a gente consegue conectar as experiências reais que a pessoa está tendo ali no dia a dia, ela vai comer o chocolate que ela escolheu, né? E uma pessoa que responde qual o chocolate que ela mais gosta, e ela recebe esse chocolate uns dias depois, o NPS que você vai perguntar daqui 30 dias, muito provavelmente ele vai ter uma taxa de resposta maior, né? Porque você fala assim, poxa, se eu respondi aquela pergunta simples ali, já tive um ganho direto em cima desse negócio,
tudo que esse cara aqui me perguntar, eu vou responder que isso vai fazer algum bem para a minha vida, né? E você percebe isso nas taxas de engajamento, né? Comparado com índices de mercado que a gente tem, a gente faz vários onboards, a gente mede isso de várias formas, você ter 90% de taxa de conclusão, mesmo depois de 90 dias, é um número muito bom, né? E eu acho que tem a ver com essas experiências que são criadas, não só dentro de ferramentas como a nossa, mas ter a bateria lá em que você consegue entrar e olhar como é que funciona esse negócio todo, você está lá presencialmente com um líder, com um tutor, né? Você envolver várias pessoas nesse processo e todo mundo cuidando daquilo, né? Um pouco do que o Iveson falou, né, Ive, que todo mundo é responsável, não é só o líder, não é só o colaborador, mas é todo mundo, né? As BPs, os tutores e tudo mais. Eu acho que isso que acaba tornando esse processo tão especial, e é por isso que a gente gosta tanto de contar essa história com a Moura, né? Porque, assim, vendo de fora, né, Ive, a gente vê que vocês realmente cuidam dessa parte de cultura e de fazer aquilo que vocês se propõem a fazer, né? Sim, e puxando esse gancho contigo aí, referente a isso das pessoas, a gente acredita muito que a tecnologia, que a inovação, ela tá aí para facilitar o processo, né? E a gente tenta usar o máximo, como por exemplo da integração, para melhorar, mas as conexões humanas, elas precisam acontecer. Na Amor, a gente fala que fortalecer vínculos garante um futuro melhor. Tá na nossa cultura, né? Isso é muito forte, vínculo com o fornecedor, vínculo entre as pessoas da Moura. E se eu garanto isso, né? Se eu consigo mostrar para as pessoas logo de cara, elas já vão ter essa percepção. E um dos grandes, eu acho, diferenciais que ajuda essa conexão, quando a gente perguntava muitas, tem as entrevistas de desligamento, por exemplo, e alguns outros dados de entrevistas com colaborador, o que te faz querer ficar na Moura, ou o que mais gostou na Moura nessa sua jornada? As pessoas muitas vezes diziam porque a Moura é uma empresa que me desenvolve. A Moura tem esse olhar muito forte para o desenvolvimento. A gente investe bastante no processo de desenvolvimento. Temos um programa para cada nível dentro do grupo, né? Desde estagiários até alta diretoria. E quando as pessoas se sentem, percebem que elas estão sendo desenvolvidas desde o dia 1, essa visão de conexão com o negócio, de conexão com ela, poxa, aqui vão me ajudar a desenvolver como profissional. Isso é um pulo do gato, digamos assim, nessa conexão da integração com o desenvolvimento. Acredito muito. Muito bom, Ives. Eu tenho algumas, como eu comentei, né, antes de você falar, eu tenho algumas coisas que eu quero trazer para vocês para a gente finalizar, principalmente no sentido de conectar onboarding com estratégia, a gente pensar em taxa de rampagem, né, entender o período que a gente precisa monitorar ali para que essa pessoa entregue 100% do potencial pelo qual ela foi contratada. Então, eu quero falar rapidamente sobre isso. Mas antes eu quero pedir licença, meninas, para a gente falar sobre o nosso evento, né, que é o People Summit, que é o evento que está patrocinando essa live, né, junto da Botiniques. É um evento que acontece presencialmente em Belo Horizonte, mas está com as vagas basicamente já encerradas, então não vou nem promover a vinda de vocês para esse evento. A gente deve fechar as vagas aí até domingo, mas é um evento que vai ser transmitido online e, como vocês podem ver, né, a gente trouxe aí 2 caras que são expert no que estão falando, que tem fundamento, que tem história. A gente fez uma boa curadoria para ter uma conversa que realmente fosse prática, produtiva, e esse é o nosso compromisso com tudo que a gente faz aqui, e não diferente no People Summit, né? Como eu disse, eu vou trazer alguns insights aqui no final, que tem total conexão com a proposta do evento, que é conectar a estratégia do negócio com a estratégia de pessoas. Como é que a gente consegue ser intencional como gestores de pessoas para alavancar resultado do negócio? Então, esse é o nosso compromisso com os nossos conteúdos e é também um compromisso com o evento, né? E aí, o interessante, te convido, inclusive, Iveson, a estar com a gente assistindo o evento. Vou liberar para todo o seu time aí da Baterias Moura, para vocês estarem com a gente consumindo. E, de fato, é um evento muito legal, assim, onde o plano de fundo, né, da agenda é o plano de fundo do futuro. Então, a gente estudou crises potenciais, né? Sejam elas econômicas, políticas, guerras. O Trump agora, por exemplo, acabou de taxar o Brasil, como que isso influencia, por exemplo, nas empresas e como o RH consegue dar sustentabilidade para decisões sobre pessoas ao longo de tudo isso.
né? Então, somos um país, né? Somos um mundo na atualidade muito passível de crises que a gente não consegue controlar e que podem bater na nossa porta a qualquer momento. Então, como a gente, como lideranças de RH, prepara as pessoas, as lideranças e o negócio para sustentar tudo isso e o que vai vir, né? E a gente sabe que vai vir, porque as coisas estão mudando numa velocidade tão grande que as crises batem também, o caos bate na nossa porta quando a gente menos esperar. Então a gente precisa trabalhar sustentabilidade e pautas que são importantes para o futuro dos negócios e para o futuro do trabalho. E aí dentro disso nasceu alguns temas que são super importantes para a gente aqui. Então, a gente vai falar desde tendências relacionadas à longevidade. Não sei se você sabe, Dani, entra para a Iveson também, mas os nossos filhos, eles têm uma expectativa de vida de 120 anos. 120 anos, gente, é basicamente o dobro do que a gente tem de expectativa de vida nós três aqui. Isso significa muito mais tempo no mercado de trabalho. Será que a gente vai ter uma carreira só? Será que a gente vai ter múltiplas carreiras e a gente vai recomeçar diversas vezes? Como que isso se dá, né, no mercado de trabalho? Como é que fica a aposentadoria, plano para o futuro, sustentabilidade, né? Então isso muda muito. Então a gente vai falar muito sobre isso. Fala sobre longevidade, fala sobre solidão, fala sobre capacitação das pessoas para o futuro. A gente fala sobre gestão de gerações, então, ou seja, 120 anos, a gente tem muitas gerações trabalhando no mesmo lugar. A gente fala não sobre como o RH pode usar IA, mas como que o RH desenvolve um headcount onde um dos colaboradores é a inteligência artificial. Agora não é mais olhar só para humanos, é olhar também como a inteligência, né, a tecnologia, ela traz também aqui preenche essa cadeira, né? A gente fala de posicionamento, liderança antifrágil, então tem muita coisa legal no evento. E aí, para quem está aqui com a gente, eu estou ofertando para vocês 50% de desconto no ingresso, no acesso online, tá? Como eu disse, eu não vou promover o presencial, porque não tem mais espaço mesmo, né? O que a gente tem aqui, a gente vai preencher até o final da semana. Mas é um evento que, se vocês acessarem aqui agora, eu vou deixar para vocês aqui, ele hoje, no lote atual, ele tá R$ 67,00, ele vai passar para 97 na semana que vem. E aí eu tô trazendo para vocês um cupom de desconto, onde vocês vão conseguir acessar por R$ 33,50. Então, com esse link que eu tô passando aqui, vocês conseguem comprar por meio dele. Então, quem tem interesse pode olhar o site, mas precisa acessar o link que eu tô mandando aqui para poder comprar. Tá? Então, não é para comprar no link do site, senão paga mais caro depois que é reembolso. Presta atenção na hora de comprar, né? Tem que estar com o cupom aplicado. Então, se você quiser assistir, fica à vontade. Inclusive, na hora de assistir, você consegue assistir ao vivo, mas na hora de comprar, você consegue comprar o acesso à People Academy, que é a nossa plataforma, para que vocês vejam o gravado depois também. Então, tá aí meu convite para que vocês estejam com a gente aí nesse evento, que acontece nos dias 30 e 31 de julho. Estamos aí na reta final, nos últimos dias. Bom, voltando para a nossa live, para a gente encerrar, quero trazer meus 20 centavos, ouvir vocês para a gente finalizar, que a gente fala muito aqui sobre a experiência do colaborador, sobre personalização. Tem um comentário aqui, por exemplo, que fala sobre o colaborador se sentir parte, né? O Dani trouxe muito isso também, mas eu não quero que vocês esqueçam o quanto isso é estratégico para a alavancagem do negócio, né? Independente de olhar também para o cuidado do colaborador, nós também precisamos levar essa proposta, seja de uma ferramenta como a Botinic, seja como revisitado da nossa jornada de onboarding, trazer mentores, por exemplo, para esse projeto, porque tem um investimento de tempo importante, né, na formação dessas pessoas e no tempo delas na hora do onboarding. Então, para a gente justificar isso, não é somente sobre experiência, né? Porque normalmente quem está olhando a conta, né, a experiência você não pega em dinheiro. Você, como RH, tem que saber traduzir isso para dinheiro, né? Você tem que ter essa capacidade, né? Então, lembre-se que um processo de onboarding não é somente sobre experiência, é também sobre alavancagem de negócio, como o Iveson bem trouxe, né? Eles entenderam, dado momento dessa cultura ou desse negócio, dessa estratégia, que pessoas que ficam mais, melhor para o negócio.
E, de fato, é para todo e qualquer negócio, porque a gente está falando de perder conhecimento, de perder experiência, do tempo que a gente demora para trazer uma nova pessoa. Gente, isso custa dinheiro e você precisa saber mostrar para as pessoas que assinam um cheque que isso custa. E é um custo, às vezes, invisível, que você só vai ver no resultado que não foi atingido no final do ano. Então, a gente tem que ter essa capacidade. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. E o último e segundo, e aí passo para a Dani e para a Iveson encerrar para a gente, é sobre o tempo de rampagem, né? A gente esquece que as pessoas, quando são contratadas, elas precisam preencher na totalidade uma cadeira. Quando o Iveson trouxe que ele entende onboarding como um processo de desenvolvimento, para mim, assim, saltou os meus olhos muito. Por quê? Eu falo uma coisa, Ive, eu não sei se vocês têm isso aí, que raramente a gente vai contratar uma pessoa que está 100% aderente à cadeira. Sempre tem o que a gente cede. Tem um elemento aqui, tem uma questão técnica, uma questão soft e tal. Mas a gente fala isso, toma essa decisão, isso não entra num PDI. Aí o que acontece? Vamos imaginar um cenário rápido. Uma pessoa entra, a Jéssica entrou lá para Baterias Moura, ela tinha que preencher 3 requisitos, mais um ela não preenche. Vamos imaginar que esse requisito é comunicação, porque eu preciso falar com o cliente muito frequentemente. Eu entro e a gente fala, Iveson, vamos contratar a Jéssica? Vamos, mas ela tem esse ponto. Ok, não, isso aqui a gente administra. Beleza. A Jéssica entrou. 6 meses depois, a Jéssica está letrada em comunicação. Ela está mandando super bem com o cliente porque ela se desenvolveu fazendo, né? Aí a Jéssica quer promoção. Porque ela está entregando brilhantemente a parte de relacionamento com o cliente. Mas espera lá, agora a Jéssica sentou na totalidade da cadeira. Agora ela está preenchendo a cadeira. E se a gente não dá visibilidade a isso lá no começo, a gente tem um problema depois. Então a pessoa tem que entrar com um compromisso. Jéssica, olha lá, para preencher a cadeira em 100% é isso aqui. Porém, né, para que você está entrando, a gente cedeu a esse ponto, mas eu preciso que você se desenvolva em 3 meses. Tá aqui o meu recurso para te ajudar, mas você tem que buscar se desenvolver. Daqui 3 meses a gente volta a conversar para saber se você está preenchendo ou não. Gente, uma pessoa que não preenche a totalidade da cadeira está custando dinheiro. Está entregando com uma qualidade menor ou num tempo menos necessário, né? Então é importante a gente entender o quanto é fundamental olhar para onboarding como um processo de desenvolvimento. Então eu queria amarrar nesse ponto aqui, que eu acho que são 2 pontos que resumem algumas coisas que a gente trouxe. Bom, para a gente finalizar, Dani, vou pedir para você trazer as suas contribuições, que podem ser contra as minhas visões, a favor ou complementar, fica à vontade. E peço para você encerrar convidando as pessoas também para te acompanhar nas redes sociais ou falar com você. Não, legal. Não tem como ser contra isso que você falou, né, Gé? Assim, acho que a parte mais legal de você trabalhar com o RH é conseguir ajudar eles a provar esses valores, né? Muitas vezes o RH ele fica como um valor subjetivo, né? E que não entra lá na DRE da empresa e tudo mais, né? E para a gente o maior desafio é conseguir mostrar o quanto isso pode ser mensurável, o quanto isso pode virar dinheiro no bolso, né? De quem constrói. E medir, acho que é a grande sacada, né? Mesmo que você não tenha um negócio totalmente estruturado, tente medir o máximo possível. Performance, engajamento, os feedbacks, e para você melhorar, você só consegue fazer isso perguntando, né? E tem tudo a ver com a estratégia da empresa. Quando o Iveson fala lá que fazer um onboarding melhor aumentou o market share da empresa, né? E viu que era um dos resultados esperados lá quando a gente começou o projeto. Para a gente, esse é o grande insight do negócio, né? Poxa, a gente conseguiu fazer a pessoa vender mais porque ela está integrando melhor, né? E não tem forma melhor de mostrar o valor de um bom onboarding se não for essa, né? Poxa, te ajudei a vender mais, as pessoas estão mais produtivas, a diminuição do turnover vira dinheiro no fim do dia. Então, acho que esse é o grande resultado que a gente deve buscar sempre, né? E aí, assim, acho que foi um prazer, só finalizando, conversar com vocês e poder mostrar um pouquinho mais disso. A gente fica super à disposição, né, de todo mundo que está assistindo para poder contribuir, conversar. A gente adora ouvir o mercado, adora ter ideias novas. Me procurem, né, botnix.com, nas redes sociais, botnix.bots, enfim. Eu deixei um QR Code aqui, já acho que é legal compartilhar com a galera, porque ali tem a forma mais fácil de falar com a gente, e tem um monte de material de onboarding, né, desde e-books pré-onboarding, os 4Cs, infográfico, tudo que a gente produziu de melhor, assim, nesses anos todos desse assunto, eu acho que está aí
acho que é a forma mais rápida e mais fácil de achar a gente, tá bom? Mas obrigado aí pelo tempo com vocês. Se tiver algum link também, você me manda aqui no WhatsApp, que eu mando no chat também, tá, Dani? Porque às vezes a pessoa está assistindo pelo celular e aí ela não consegue fazer a leitura do QR Code. Se tiver alguma coisa, você me manda aqui, tá? Claro, eu vou te mandar. E aponte o celular para o QR Code que já vai abrir o infográfico, tá? Com tudo isso. Perfeito. E deixei também o LinkedIn do Dani aqui, deixei do Iveson também, né? Não faz sentido eu colocar na tela aqui porque é um link para vocês encontrarem, mas o Iveson, acho que é fácil de achar no LinkedIn, né, Iveson? Eu te achei só com isso, sem colocar o seu nome. O Vemudo a gente acha. Exatamente. Então, vou colocar só o nome dele aqui na tela para vocês não confundirem, né? Então, a forma de escrever para vocês encontrarem. Também mandei aqui do Daniel no chat para vocês seguirem ele também. Mas, novamente, Dani, obrigada, viu? Iveson, fica à vontade para trazer sua contribuição também e encerrar para a gente. Boa. Jéssica, eu acredito muito, a gente acredita muito aqui na Moura, né, e como líder especificamente de T&D, de RH, que a gente precisa olhar para o direcionador estratégico do negócio. Todo o meu time, todo o RH, na verdade, não só o T&D, mas todos os outros processos de RH que a gente tem aqui na Moura, tudo que a gente faz, seja uma integração, seja um programa de desenvolvimento, seja qualquer ação, a gente olha todos os dias. Meu time está aqui assistindo possivelmente, mas assim, o que é que essa minha ação vai me ajudar a alcançar 50% de market share, que é a meta que a gente tinha, a gente já alcançou. O que é que a gente tem outra meta estratégica que era diminuir o turnover, por exemplo, como a gente falou. Então, o que é que eu faço como T&D no meu quadrado ali, digamos assim, né, no meu mundo, que impacta isso? Então, todos os dias a gente revisa as ações da gente para saber de fato que o que a gente está fazendo é bom para o colaborador, mas é estratégico para o negócio. Então, isso de fato gera um processo de valor. A área de T&D, a área de RH começa a ser enxergada como área de valor. E as pessoas começam a procurar as suas soluções da sua área para dizer assim, nossa, a solução do T&D vai me ajudar a tal direcionador estratégico da minha área. Então, isso é um grande diferenciador. E colocar e fazer essas parcerias de volta, de fato. A liderança tem um papel fundamental, a BP comunicar e deixar muito azeitado esses papéis, você como área de RH, você como ali no seu escritório, enfim, na sua mesa, não vai resolver sozinho. E eu fecharia, digamos assim, com a ideia de um parceiro importante. A gente construiu isso junto, né? A gente foi a primeira vez que a gente digitalizou, digamos, todo esse processo de integração, e ter um parceiro, de fato, seja parceiro para construir isso com você, no nosso caso foi a Botnix, ajudou bastante. E, gente, eu fecho com a frase da nossa senha, né, que fala muito, que a nossa senha é Cultura Empresarial Moura, que fala muito desses vínculos de novo, né? Os vínculos garantem o futuro da nossa organização e o nosso futuro. Fortalecer vínculos garante o futuro da empresa. E esse contexto, comece a fazer esses vínculos desde o dia 1, desde o dia -1, durante toda a jornada do colaborador. E isso a gente acredita, a gente faz isso acontecer. E isso, de fato, gera muito resultado. Queria agradecer a participação aqui, enfim, o convite. Me conecta no Instagram, Iveson Almeida também, ou no LinkedIn, Iveson Almeida. E a gente vai trocar, enfim, conectar, fazer bench, enfim, o que for necessário para que a gente possa continuar crescendo essa comunidade aí de aprendizagem, de desenvolvimento, de gestão de pessoas. Muito bom, querido. Novamente, muito obrigada. Obrigada, Daniel. Obrigada, Iveson. Obrigada, pessoal que esteve conosco aqui até o final da live. Gente, esqueci de dizer que é importante aqui, tá? O desconto de 50% é válido somente até hoje. Siga a gente na rede social e a gente se vê por aí. Novamente, super beijo para vocês. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.